Olá, primeiro ano, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar a ligação metálica. Já vimos previamente ligação iônica e ligação covalente. Essa nossa aula estará dividida em 2 vídeos, então acompanha aí, vamos lá! Vamos lá então, pessoal, o estudo da ligação metálica. Nós já vimos anteriormente as características da ligação iônica, da ligação covalente, faltando agora então apenas a ligação metálica. Relembrando aqui, a ligação iônica ocorre entre metais e ametais, a ligação covalente ocorre entre ametais, ou ainda entre ametais e hidrogênio, ou entre os próprios átomos de hidrogênio. E a ligação metálica que nós veremos agora acontece entre átomos de metais, beleza? Este é o nosso foco da aula de hoje. Bom, vamos ver aqui então quais são as características principais dos compostos metálicos. Primeiro, os compostos metálicos são todos sólidos à temperatura ambiente, com uma exceção apenas, que é o mercúrio. O mercúrio é o único metal que encontra-se no estado líquido à temperatura ambiente, beleza? Bom, eles são todos sólidos, com exceção do mercúrio, e que possuem altas temperaturas de fusão e de ebulição, salvo algumas exceções, como é o caso do gálio. O gálio é um metal que derrete a aproximadamente 30 graus Celsius. Então, na palma da nossa mão, a gente consegue derreter o gálio ou em um dia quente, ele derrete, beleza? Fora ele, os outros metais possuem altas temperaturas de fusão e ebulição. Os metais são bons condutores de corrente elétrica. Bom, e isso faz parte do nosso cotidiano, né? As instalações elétricas das nossas casas, enfim, dos prédios em geral, são feitas com fios metálicos. E a gente vai discutir hoje ainda melhor essa história da condutividade de corrente elétrica, tá bom? E tem uma característica importante aqui que é o seguinte: o calor diminui a condutividade elétrica dos metais. Então, quando um fio metálico é aquecido, a condutividade elétrica dele é prejudicada. Próximo tópico. Metais são bons condutores de calor. É por esse motivo que não é adequado você mexer uma panela com uma colher de ferro e deixar essa colher lá. Ela pode aquecer e ao pegar nessa colher novamente você pode se queimar. Próximo tópico importante, os metais são maleáveis. Isso significa que eles podem ser moldados e isso amplia muito a possibilidade de aplicações dos metais. O fato deles serem moldáveis, maleáveis, os torna muito versáteis. Próximo tópico importante, os metais são dúcteis. Isso significa que com ele nós podemos fazer fios. As instalações elétricas, em boa parte, são feitas de fios de cobre, apesar de algumas instalações elétricas também poderem ser feitas de fios de alumínio, e outros metais também podem formar fios, como por exemplo o ouro. O ouro é o metal mais dúctil de todos. Com ele se pode fazer os fios mais finos e com melhor condutividade, só que há um custo muito alto, não é verdade? E por último aqui, o último tópico, a última característica, todos os metais possuem um brilho metálico quando tem a sua superfície polida. A gente pode discutir aqui ainda a cor dos metais. A maioria dos metais tem uma coloração próxima ao prata, seja mais claro ou mais escuro, se aproximando do cinza, né? Apenas 2 metais fogem a essa generalização. O ouro, que tem sua coloração dourada, e o cobre, que tem aquela coloração avermelhada, castanho, certo? Muito bem, nós vamos ver aqui agora uma das teorias que explica a ligação entre os átomos dos metais, a chamada teoria do mar de elétrons. Essa é a teoria que é pertinente ao nosso estudo no ensino médio. E essa teoria diz o seguinte: ela diz que os átomos dos metais possuem uma baixa movimentação e uma boa organização, ou seja, eles ficam lá quase estáticos na estrutura metálica, apenas com um movimento vibracional, certo? Enquanto os elétrons das camadas de valência desses átomos, eles vão se movimentar livremente. Então, os elétrons da camada de valência desse átomo aqui podem saltar livremente para esse, e depois para esse, para esse. Os elétrons ficam se movimentando aleatoriamente. E essa mobilidade dos elétrons dá o nome, faz uma analogia com o mar, né? Então, eles são fluidos como o mar, daí o nome teoria do mar de elétrons. Beleza? Bom, a gente diz o seguinte: como os elétrons dos átomos estão se movendo, é como se esse átomo aqui perdesse os seus elétrons, né? Então a gente diz aqui, ó, que o que resta aqui é um cátion, já que ele está perdendo os seus elétrons de valência. Então nós temos aqui cátions metálicos e os elétrons de valência se movimentando. Então essa em si
é a teoria. E essa teoria é interessante, é importante, porque ela vai explicar para a gente por que os metais são bons condutores de corrente elétrica. E para isso a gente vai discutir primeiro aqui o conceito do que é uma corrente elétrica, certo? A definição é bem simples. Corrente elétrica é um fluxo ordenado, é um fluxo unidirecional de cargas. Então imagine que essa representação aqui, ó, ela signifique para a gente um pedacinho de um fio metálico, certo? Então nós temos vários átomos. E nós sabemos então, desde agora, que os elétrons da camada de valência desses átomos, eles são livres e podem se movimentar. Observe que essa movimentação ela é absolutamente aleatória, olha só. A gente tem elétrons se movendo nessa direção, elétrons se movendo para cá, enfim, os elétrons se movimentam de maneira absolutamente aleatória. Nesse momento aqui, neste exemplo, nós não temos uma corrente elétrica fluindo nesse metal. Por quê? Uma corrente elétrica é um fluxo ordenado e aqui nós não temos uma ordem na movimentação desses elétrons. Para que um fio metálico conduza corrente elétrica, é necessário que nele nós tenhamos ligado um gerador de energia elétrica. Por quê? O gerador de energia elétrica, ele propicia a existência de dois polos ligados às extremidades do nosso metal, do nosso fio metálico. Um polo positivo e um polo negativo, certo? Isso aqui é o que nós chamamos de diferença de potencial. É o que as pessoas estão acostumadas a chamar de voltagem, beleza? Bom, então quando nós tivermos uma diferença de potencial gerada pelo nosso gerador de energia elétrica, os elétrons passarão então a se movimentar em direção ao polo positivo do nosso gerador. Então, olha só, os elétrons possuem carga negativa, certo? A gente pode dizer então, de maneira superficial, que eles são atraídos pelo polo positivo. Então, os elétrons que no fio metálico se movimentavam de maneira absolutamente aleatória, sob a existência de uma diferença de potencial, ou seja, um polo positivo e um polo negativo, passarão a se movimentar de maneira ordenada. E é neste momento aqui, então, que nós temos a condutividade de corrente elétrica, beleza? Quando a lâmpada da sua casa está apagada, significa que os elétrons não estão submetidos a essa diferença de potencial. Quando você aciona o interruptor, você faz com que o fio metálico esteja em contato com essa diferença de potencial, propiciando então o movimento unidirecional dos elétrons, ou seja, a existência da corrente elétrica. Então os metais podem conduzir corrente elétrica por quê? Porque os seus elétrons podem se movimentar. Se os elétrons fossem estáticos nas eletrosferas, essa movimentação não existiria e os metais não conduziriam corrente elétrica. Mas nós sabemos que eles são condutores. Então é por isso que afirma-se que os elétrons são livres. Muito bem, então estamos falando aqui da condutividade elétrica dos metais e agora nós vamos fazer uma comparação da condutividade dos metais com a dos compostos iônicos e covalentes, beleza? Nós já vimos esses dois tipos de compostos aqui e agora vamos comparar os três. Primeiro, quem dentre eles conduz corrente elétrica no estado sólido? Os compostos iônicos, aqui a ligação iônica, na verdade, não conduz corrente elétrica no estado sólido e a gente vai discutir os motivos disso daqui a pouco, beleza? O composto iônico não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas pode conduzir no estado líquido e também em meio aquoso. Já os compostos covalentes não tendem a conduzir corrente elétrica no estado sólido, nem no estado líquido. Já em meio aquoso, apenas os ácidos, que são um tipo de composto covalente, podem conduzir corrente elétrica, beleza? Já os compostos metálicos, olha só, conduzem corrente elétrica no estado sólido, conduzem corrente elétrica no estado líquido e no estado aquoso não existe esse dado porque os metais não tendem a se dissolver em água. Nós aqui agora temos três tipos de representações, certo? E a gente quer atribuir cada uma dessas representações aqui a um dos tipos de ligação. Algum desses aqui é um composto metálico, o outro é um composto iônico e o outro é um composto covalente. Vamos ver aqui que correlação nós poderíamos fazer, beleza? A gente pode imaginar aqui então ó, que nós temos os átomos, certo? E aparentemente são todos átomos iguais. Aqui nós temos átomos de dois tipos e inclusive tamanhos diferentes, e eles estão aqui ó, alternados. Perceba que existe uma alternância, olha só, átomo sim, átomo não, tá vendo? Ó? Tipo A, tipo B, tipo A, tipo B, beleza? E aqui nós temos estruturas individualizadas formadas por três átomos, olha só, três átomozinhos aqui isolados, e outros três aqui, e outros três aqui, grupinhos de átomos, certo? Gente, essa primeira representação aqui, ela corresponde ao que a teoria prevê para os compostos metálicos, que são os átomos do metal bem organizados.
Nessa representação aqui não estão aparecendo os elétrons, mas nós sabemos então que os elétrons estariam se movimentando aqui entre as eletrosferas dos átomos, certo? Já essa representação aqui é condizente com o modelo que se acredita para os compostos iônicos. Nós sabemos que os compostos iônicos possuem metais e ametais. Os metais formam cátions e os ametais formam ânions, de forma tal que esses íons vão estar alternados na estrutura. Por exemplo, cátion, ânion, cátion, ânion, cátion, ânion. Beleza? E por último, a gente tem aqui uma representação que é condizente com o modelo da ligação covalente, né? A gente sabe que existem os compostos covalentes que são moleculares e os que não são moleculares. Essa representação aqui condiz com um composto covalente molecular. Olha só, uma molécula formada por 3 átomos, a sua molécula vizinha, a outra molécula vizinha e assim por diante. Bom, pensando nisso, vamos tentar explicar a condutividade elétrica ou não, né, de cada um dos tipos de ligação nas diferentes situações. Primeiro aqui pela ligação metálica. Os átomos metálicos têm os seus elétrons livres que permitem a condução de corrente elétrica. E esses elétrons são livres tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Ou seja, os elétrons vão permitir a condução de corrente, seja lá qual for o estado físico, beleza? Por isso os compostos metálicos conduzem corrente tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Agora veja os compostos iônicos. Nos compostos iônicos nós temos cargas elétricas. Os cátions possuem carga positiva e os ânions possuem carga negativa. Só que no estado sólido, essas cargas elétricas estão presas umas às outras aqui na estrutura do cristal iônico. Se essas cargas estão presas, elas não podem migrar, elas não podem fluir e, portanto, no estado sólido, elas não têm condição de conduzir corrente elétrica. Então, compostos iônicos no estado sólido não conduzem corrente elétrica porque não possuem cargas elétricas livres. Agora, quando a gente pega um composto iônico e passa ele para o estado líquido, a gente derrete esse composto iônico, o que vai acontecer é que essa estrutura aqui será desfeita. Os íons vão deixar de estar presos uns aos outros e eles estarão livres. Então, nós teremos as cargas elétricas, que são as cargas dos íons, livres. E essas cargas livres poderão, então, se movimentar desde que estejam submetidos, vou voltar aqui, desde que estejam submetidos à existência de uma diferença de potencial, ou seja, a um polo positivo e a um polo negativo, que faria então com que esses íons, com que essas cargas elétricas se movimentassem. Então é por isso que os compostos iônicos podem conduzir corrente elétrica no estado líquido. Em meio aquoso, a análise é semelhante. Quando a gente pega um composto iônico que tem estrutura rígida e coloca ele em meio aquoso, a água vai separar esses íons. Esses íons, então, separados são livres e podem fluir conduzindo corrente elétrica. É por isso que soluções aquosas de compostos iônicos são condutoras de corrente. Por exemplo, na água do mar, nós temos compostos iônicos, como é o caso do cloreto de sódio, dissolvidos. E aí esses compostos iônicos podem conduzir corrente elétrica. Então, a água do mar é um meio condutor de corrente elétrica. É por isso que quando você está na praia e aí está chovendo ou ocorre uma tempestade, não é adequado que você fique dentro do mar, porque uma descarga elétrica, um raio pode cair e essa descarga elétrica é conduzida pela água do mar e aí você poderia ser afetado por isso, beleza? E por fim aqui, falando da ligação covalente. Gente, na ligação covalente nós não temos cargas elétricas livres. As cargas elétricas aqui, nos compostos covalentes, nas moléculas, são as cargas dos elétrons que estão sendo compartilhados. E esses elétrons permanecem aqui entre os átomos, o que garante a ligação entre eles, certo? Então, desde que a ligação não seja rompida, não seja quebrada, esses elétrons estarão posicionados entre os átomos, eles não se movimentam, não são livres. E se não há cargas elétricas livres, significa então que esse composto não é condutor de corrente elétrica em nenhuma situação, salvo o caso dos ácidos, que nós vamos discutir quando formos estudá-los mais adiante. Tranquilo? Então, aqui o composto covalente. É isso.